muitos já não faz mais sentido. Para muitos já é o último recurso, não mais o primeiro. Hoje o Senhor me trouxe nessa noite para dizer para você que Ele ainda ouve oração. O Senhor me trouxe nessa noite para dizer para você e fazer uma pergunta para você refletir. Você tem orado? Você tem orado? Você tem usado a arma que o Senhor te deu, que é a oração, como primeiro recurso na sua vida? Ou não? Ou você já cansou de orar? Ou você já cansou de clamar? O Senhor me trouxe nessa noite para dizer para muitos aqui: Morgana, você não sabe o tempo que eu tenho orado. Você não sabe o tempo que eu tenho orado. Mas o Senhor me manda te dizer: Ele ouve as suas orações. E Ele vai fazer. E Ele vai fazer, mas é no tempo dEle. Gostaria que vocês abrissem comigo Salmo 143, versículo 1. A palavra vai dizer assim: ouve minha oração, Senhor. Escuta a minha súplica. Responde-me, pois é fiel e justo. Abra comigo 2 Crônicas 7:14. Diz assim: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha presença e afastar-se mau caminho, eu ouvirei do céu. O Senhor deixa claro: se o meu povo me buscar, se o meu povo orar, se o meu povo se afastar dos mau caminho, eu ouvirei do céu. A oração, eu fico perguntando, muitos já disseram assim: por que orar? Eu já não aguento mais orar. Tenho orado já tem 10, 5, 15, não sei quantos anos. Mas a palavra vai me dizer que um mestre, o meu pai, Yeshua, ele saía para orar. E por que eu me acho no direito, mas você de não orar? O Senhor, ele saía. Em Marcos vai dizer que o Senhor saiu de madrugada para orar. E por que eu e você não quer mais orar? Porque eu e você não quer mais clamar? Muitos dizem que a oração tem poder, e eu acredito, mas não vivemos o que falamos. Postamos muitas coisas nas nossas redes sociais, mas não vivemos o que postamos. Muitas das vezes, nós queremos colocar só o que queremos na rede social. É fácil. É fácil. E hoje eu te trago exemplos, porque a palavra do Senhor, como eu sempre falo, ela é manual para a nossa vida. A palavra do Senhor, nós temos que se meditar, é dia e noite, é todo dia. A palavra do Senhor está aqui, as nossas respostas. Sabe aquela resposta que você tanto quer? Está aqui, ó. Hoje eu te trago exemplos de pessoas que antes tomaram uma atitude, que antes de falar, que antes de ir para a esquerda ou para a direita, sabe o que essas pessoas faziam? Orava primeiro. Mas o problema da nossa geração, sabe o que é? Eu quero agora. Eu não quero esperar o Senhor falar, Morgana. Eu quero agora. A palavra me ensina sobre um homem chamado Neemias.
A minha geração, eu coloquei todo mundo para ler. Estamos também lendo para a gente aprender todos os dias. E Neemias, ele me ensina que antes de sair para levantar muro, é preciso dobrar o joelho. A palavra vai dizer que Neemias, ele fica sabendo que Jerusalém, a cidade que ele amava, que os antepassados dele vivia, estava em ruína. Neemias, ele estava no Império Persa, ele era copeiro do rei, ele tinha cargo. Mas quando o seu irmão chega até Neemias e Neemias pergunta como está o povo, como está a cidade, o seu irmão vai dizer que os muros estão em ruínas, o portão estão queimados. A palavra vai dizer que Neemias, ele sente aquela dor. A palavra vai dizer que Neemias, ele se entristece, que ele chora. Porque sentir dor é normal. Sentir dor, vamos sentir mesmo. Chorar, vamos chorar. Mas o problema, sabe qual que é? É se prostrar na dor. O problema é se prostrar na dor. A palavra vai dizer que Neemias, ele se assenta e chora, mas ele ora e jejua. Neemias, ele ora ao Senhor. Eu não vejo nenhum momento Neemias agindo por impulso. Eu não vejo nenhum momento Neemias, vamos lá. Não. Neemias, ele até chora, mas ele se prostra, ele ora ao Senhor. Neemias, a oração dele, ele pede perdão ali, uma oração de arrependimento pelos seus pecados, pelo pecado do seu povo. E Neemias, no último versículo, ele vai dizer, vai pedir ao Senhor para que o rei seja bom com ele. A palavra vai dizer que Neemias, ele não agiu como ele queria. Ele agiu como se deve agir. Porque muitas das vezes, quando acontece uma situação, quando ficamos sabendo de algo, muitos de nós já quer sair correndo, mas não quer se prostrar primeiro. Quando recebemos, muitas das vezes, proposta até de emprego, que falamos, vamos, eu aceito porque eu preciso, mas não se prostra primeiro. Neemias não. E a palavra vai dizer que ali se passaram 4 meses, do capítulo 1, capítulo 2 de Neemias, 4 meses. E eu e você que não está esperando nenhum dia. E eu e você que não quer esperar nenhuma semana para o Senhor falar. Neemias, ele espera 4 meses, aonde ele vai servir o rei. E o rei vê que Neemias está triste. E ali o rei pergunta por que Neemias está triste. E ele fala, como eu vou ficar alegre, como eu não vou ficar triste, se eu sei que a cidade dos meus antepassados está em ruínas. E o rei pergunta, o que tu quer, Neemias? E Neemias vai falando. Vai pedindo carta para poder entrar na cidade. Vai pedindo carta para poder ter material para reconstruir os muros. Só que eu posso falar algo para você? Quando nós esperamos no Senhor, o Senhor faz infinitamente mais. Porque Neemias, ele pediu cartas para entrar nas cidades, para ter material para reconstrução. Mas o rei fala, sabe o que para Neemias? Eu enviarei com você uma escolta, Neemias, para ir com você. Quando nós sabemos esperar em Deus, quando nós oramos em primeiro lugar diante das adversidades, o Senhor faz infinitamente mais. Mas quando não sabemos esperar, colhemos, sabe o quê?
consequência. Consequência da nossa pressa. E muito é assim, é culpa do Senhor. A gente culpa todo mundo, menos nós. A culpa é nossa por não saber esperar. A gente já sabe de cor e salteado que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mas por que não esperar essa vontade que é boa, perfeita e agradável? Muitas das vezes eu falo mais para as mulheres, somos muito impulsivas, querendo resolver ali agora. O Senhor tem me tratado tanto disso, porque eu sou assim, era assim. Até alguns do Ministério Infantil vão dizer, eu peço, se demorar 2 minutos eu já vou lá e faço. Eu falo, Joab, igual a pastora Daiane falou ontem, e eu aprendi, peguei a chave. Não vou contar, né, mulheres? Mas, será que a consequência que você tem vivido? Será que esse processo que você tem vivido, será que não é consequência de você não saber esperar em Deus? Ah, Morgana, mas fulano falou isso e pá, fala. Será que está certo? Será que temos sido cristão de verdade? Dentro de festa de família, muito isso acontece. Está na hora de voltar um pouquinho e refletir que toda vez que você agir por impulso, você vai colher consequências. E é consequências ruins. É consequências que vai fazer a gente chorar. Mas nós mesmos estamos procurando andar por esse caminho. Já perguntou para você mesmo? Será que eu estou na direção do Senhor? Será que o que sai da minha boca é o que o Senhor quer que eu fale? Porque quem tem o Espírito Santo não fala o que quer, não veste o que quer. Porque quem tem o Espírito Santo guiando, nós não falamos mais o que queremos. E nós mulheres somos muito testadas nisso, tá? Numa fila, aonde chega alguém, você já quer falar. Será que você tem agido mais por impulsos ou você tem orado ao Senhor? Será que você, pai e mãe, tem agido por impulso na criação dos teus filhos? Ou você tem orado e pedido para o Senhor te ensinar a ser uma mãe, conforme a Bíblia? Te ensinar a ser um pai, conforme a Bíblia? Porque falamos muitas pessoas lá fora do mundo, mas estamos vivendo, infelizmente, como as pessoas do mundo. Estamos criando os nossos filhos muitas das vezes como as pessoas do mundo, porque não queremos deixar 5 minutos, não queremos nos dobrar 1 hora para orar ao Senhor e pedir direção sobre as nossas vidas. Não, queremos agir por impulso, e todas as vezes que agir por impulso, vamos colher consequências. E não adianta culpar o Senhor, e não adianta culpar Satanás. Neemias, ele ora. Você vem nessa quarta-feira para você aprender que pare de agir por impulso. Comece a dobrar o seu joelho e pedir direção do Senhor sobre a tua vida. Peça a dobrar o seu joelho e pedir direção para onde você tem que ir, o que você tem que falar, como você tem que agir. E Neemias, ele não agiu por impulso. E Neemias foi aquele líder, vamos, o Senhor está conosco. Veio Sanbalate, Tobias para, não,
para desanimar. E Neemias, vamos, o Senhor está conosco. Porque para a gente ter intimidade, a gente tem que orar. Não tem como você ter intimidade se você não ora. Para Neemias ter essa confiança em Deus, é porque ele orou. E muitas das vezes você quer ter intimidade, mas você não quer orar. Muitas das vezes você quer ser íntimo do Senhor e não quer orar. Muitas das vezes queremos ter mais intimidade, mergulhar mais fundo, mas não queremos orar. O que tem te atrapalhado? O que tem tirado o seu tempo de oração? Essa música, eu vou orar, uma música profética, uma música linda. Porque quando eu oro, Ele se revela a nós, gente. Quando você ora, o Senhor se revela a você. É lindo quando um profeta, ele vem e fala o que o Senhor quer para nós. Só que o mais lindo, sabe o que é? É quando o Senhor fala conosco. A Júlia e a Vitória ministrou sobre isso. No negócio dos teens, eu falei, uau. Meu Deus. Pare de acontecer alguma coisa e já, pastora olha para mim, diácono olha para mim, intercessores olha para mim, pare. Comece você mesmo a orar. Eu preciso ouvir do Senhor, se prostra, meu irmão. Tira 10 minutos do seu celular, que você fica no seu celular, só vendo coisa que não te acrescenta em nada. Esses dias minha mãe me chamou minha atenção, porque mandando mensagem, falei, mãe, eu não vivo 24 horas com o meu celular. Tem pessoas que dormem com o celular e acordam com o celular. Se você pôr aquele relatório que tem lá, gente, tem pessoas que passam mais de 12 horas num celular. Quem tem sido sua prioridade? Você acha que está servindo qual Deus? Porque não tem como eu falar que quero ter intimidade com o meu Jesus se eu passo a metade do meu tempo no meu celular, fazendo nada. Então Neemias, ele encoraja, que ele é um líder, tá? Porque líder não só manda, líder está ali também, vamos. Líder está ali também servindo, vamos. E eles reconstroem em 52 dias aquele muro. Mas antes disso, Neemias me ensina e te ensina que antes de levantar muro, antes de você tomar alguma decisão na tua vida, antes de você fazer algo, você vai ter que dobrar os seus joelhos. Se você quer ter uma direção do Senhor, você vai ter que descer. Você vai ter que descer. Amém? Morgana, mas eu não tenho força mais para orar. Tem dias que a nossa oração é lágrimas. Tem dias que a gente só senta na cama e fala, Jesus, eu não consigo nem orar. Eu sei que tem dias que é assim. Mas a palavra vai me dizer de uma mulher chamada Ana. Ana, ela viveu debaixo de humilhação. Ana, ela queria gerar, mas o Senhor cerrou a sua madre. O Senhor fechou-lhe a sua madre. E Ana passava dias, anos de humilhação. Penina, eu creio que Penina, como mulher, eu tenho, você não tem. Ana, ela me ensina que mesmo chorando, ela não parou. Ana me ensina que mesmo sem voz, as lágrimas dela foi oração. Mexendo com a boca, mas ela não deixou de orar. Porque eu acredito que Ana sabia a quem recorrer e como recorrer. E a palavra vai me dizer que até o sacerdote Eli pensou que ela estava bêbada. Muitas das vezes a nossa oração, a nossa adoração para os outros vai ser algo, mas para nós não.
Porque só você sabe aonde que dói. Só você sabe o que você precisa. Só você sabe do milagre que você necessita. Só você sabe dos seus dias. Só você sabe. E muitas das vezes você não tem orado, não tem, sabe? Gente, a gente foi para uma conferência, eu tenho que falar. A gente foi para uma conferência e eu estou assim ainda, meu Deus, eu estou anestesiada, não sei quem também aqui está. Gente, de verdade, eu falei, Senhor, sempre quis ser assim. Quando alguém estiver pregando e a palavra for de Deus, eu levantar e falar glória a Deus, sem pensar o que as pessoas estão dizendo, mas me expressar da maneira que eu quero. Porque só eu sei de onde Deus me tirou, só eu sei o que o Senhor fez na minha vida. Sabe, eu voltei mais assim, sabe, mais louca. Eu voltei mais louca mesmo, assim, sabe? Eu vou me expressar, eu vou gritar, eu vou, se precisar, me derramar no chão, mas eu não vou sair, Jesus, sem te adorar em cada culto que eu vim. Porque eu não vim para adorar pessoas, eu vim adorar o Rei dos Reis. Não tem como. Ana, ela não estava preocupada. Quem estava olhando, ela estava ali suplicando, orando, clamando. Ana e Neemias me ensina. Neemias viu aquela dor, mas Neemias, ele tornou a dor dele em clamor. E Ana a mesma coisa. Eu fico pensando, Deus olhando para Ana e falando, Ana, eu só quero um profeta. Alinhe a sua vontade, o seu sonho comigo, Ana. E eu fico pensando quando Ana ela vai orar ali, ela fala, Senhor, eu quero gerar, mas eu não quero gerar para mim, eu quero gerar para ti. E eu fico imaginando o Senhor falando, não é isso, Ana, eu quero um profeta, Ana. E a oração de Ana veio Samuel, a oração de Ana veio um profeta, Pai. A oração de Ana veio um menino que ouviu Jesus na infância. Você que é pai e mãe, comece a orar dentro da tua casa. Que o meu filho seja Samuel. Que o meu filho ouça a tua voz, Jesus, na infância. Eu oro todos os dias, Pai, batiza os meus filhos na infância. Pai, que a Ana Clara venha falar em línguas na infância. Pai, que a Ana Clara e o Benjamin venham ser usados no hoje. Mas não, infelizmente, e eu posso falar isso com propriedade. E se eu colocar alguns tios aqui, ele pode falar. A realidade que a gente vive ali dentro daquela salinha. Aonde muitas crianças falam que nem em casa os pais oram. Como eu vou ensinar por uma criança? Meu filho tem que orar. Tia, meu pai nem ora. Tia, eu fui chamar minha mãe para orar, ela falou que estava cansada. Continue, paz. Continue, que Satanás quer desse jeito. Enquanto você está cansado, Satanás, ele está entrando. Posso te dizer uma coisa? Eu voltei da conferência. A Ana Clara falou algo para o Benjamin e para o Joabe. Eu estava deitada já. E ela falou assim, você viu aquela música? E falou o nome da música, Demônio. E o Joabe falou, o que, Ana Clara? E ela viu que tinha falado alguma coisa errada. E eu fui, aqui não, Satanás. E eu fui levantando, já estava anestesiada da conferência. Eu falei, aqui não, já era meia-noite. E eu falei, minha filha, o que foi? Ela passou alguns dias na casa da tia e voltou falando isso. E depois eu e meu esposo foi procurar. No YouTube Kids, tá? Onde você pensa que não tem perigo. Tá lá. Ainda pergunta assim, os demônios bons, tá, pai, mãe? Ah, eu levantei e o Joabe pega o óleo, né?
tudo dele é o óleo. Pegamos o óleo e começamos, os vizinhos vão pensar que eu sou doida. Mas eu coloquei a mão na cabeça dos meus filhos e falei, aqui não, Satanás. Na mente dos meus filhos você não entra. E começamos a guerrear dentro daquele quarto. Porque eu creio que oração tem poder. E eu creio que Deus ouve oração ainda no tempo de hoje. A palavra vai dizer que Ana, ela ora em meio à dor. Só que a palavra vai me dizer também sobre Daniel. Daniel, ele não só orou na cova dos leões não, tá? Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes ao dia você tem orado? Ou você tem orado? Ou é aquela oração que você deita na cama, Senhor, obrigado pelo meu dia, amém, dormiu? Ou a nossa desculpa, sabe o que é? Comecei a orar e dormir. Se você sabe que vai dormir deitado, levanta. Se você sabe que vai dormir deitado, se ajoelha. Mas não deixa de orar. Isso é desculpa que Satanás gosta. Ei, Satanás não tem medo do seu cargo eclesiástico. Satanás não tem medo se você tem dinheiro ou não. Sabe o que Satanás teme? Uma mulher de oração e um homem de oração. Satanás, ele tem que saber que quando a gente colocar os nossos pés assim, pais e mães, é saber, no filho dele eu não posso tocar porque ele é mulher de oração. E eu sei que homem e mulher de oração é pessoas que confiam no Senhor. Porque quando eu sei, porque quando eu oro, ele se revela a mim. Porque quando eu oro, eu confio nele. A confiança não está em mim. Sabe? Eu não ia contar, mas o Senhor tem martelado isso. E eu aprendi que quando nós contamos um testemunho, o Senhor quer fazer de novo. Peguei a chave. E eu quero até agradecer as orações daquelas pessoas que fizeram para mim quando eu estava na UTI. Eu já tinha 14 dias que eu não pisava o pé na igreja. Eu fiquei 1 semana na UTI. Eu estava sentindo muitas dores de cabeça, muita dor na nuca mesmo. Muita rigidez, eu não conseguia abaixar minha cabeça. E na segunda, eu vim tomar a Santa Ceia. Quando eu abaixei aqui, para mim subir aqui, só foi o Senhor. E quando eu cheguei na minha casa, eu já cheguei prostrada, morrendo de febre. E na segunda-feira, eu fui ao hospital à noite. E lá, falaram assim, olha, você pensou na possibilidade de ficar internada? E a gente não. Porque eu estava um pouco gripada, peguei friagem na noite dos teens. Não, pensei que era uma enxaqueca, que eu já tinha vindo sentindo a dor de cabeça, já tinha 5 dias, a dor na nuca uns 3, 4 dias. E falou assim, olha, eu vou conversar com a equipe médica. E a gente ficou pensando meio assim, eu e Joab e as crianças pegando fogo. E eu muito estressada, porque eu estava com muita dor, não aguentava ninguém, nem chegar perto de mim. E ali eles falaram, Morgana, você vai internar porque você está com suspeita de meningite. E aí eu olhei para o Joab, eu fiquei em silêncio. Eu fui Ana, eu não tive voz. E olha que eu oro muito alto, sou um pouco escandalosa. E aí eu falei, mãe, mandava mensagem para minha mãe, não via, mandei foi num grupo logo que alguém ia ver. Vem buscar as crianças que eu vou ter que me internar. E ali fomos logo para o box, começaram aqueles exames, aquela correria. E ainda eu não tinha noção do que era meningite. Eu sabia que era uma doença perigosa, né, que levava a óbito muito rápido. Mas ainda não tinha aquela ciência, eu estava com muito sono, com muita dor. Estava totalmente com muitos remédios. E ali fizeram alguns exames em mim. Colocaram a gente num box totalmente fechado, para não dizer lacrado, né? Porque a meningite viral, ela passa. Pediram para o Joab usar uma máscara. E eu falei, algo está acontecendo de tão grave. Enviaram, aí pediram para mim tomar um remédio.
E eu sou cheia de alergia, por isso essas manchas roxas tá no meu rosto, que muitas pessoas me perguntam. E aí eu dei alergia a um dos antibióticos. Eu estava tomando 4 antibióticos. Fui fazer vários exames, e meningite é meningite. E quando eu fui fazer a punção lombar, o médico errou e foi a segunda vez e o Joabe não estava. Eu falei, meu Deus, porque o Joabe saiu logo agora? E aí o Senhor, no Senhor, falou assim comigo, filha, você não está sozinha. Você está comigo, que eu que posso todas as coisas, amor. E aí fomos fazendo o exame, e cadê o resultado? E mandou eu fazer uma tomografia. E nessa tomografia do tórax, viu que eu estava com uma pneumonia muito grave. Aí ficava meningite e pneumonia. O PCR lá em cima e não abaixava por nada. Enfim, colocamos num grupo da intercessão, porque eu acredito que meus irmãos, eles são intercessores de verdade. E ali falou assim, você vai ter que fazer um exame, custa tanto. E o Joabe não estava, eu estava sozinha. E ligava para todo mundo e ninguém me atendia. O Senhor falou, Morgana, calma o seu coração. Você não lembra que lá na MPN, quando o pastor Júnior ministrou no seu esposo, falou que não ia faltar nada. Só que quando o pastor Júnior, ele tira o microfone do Joabe, eu perguntei para o Joabe, cheguei em casa, amor, o que o Senhor te falou? Ele falou assim, amor, o Senhor falou que ia tocar no seu coração. O Senhor falou que ia mudar alguma coisa aí em você. E quando eu saí daqui, eu falei, não acredito, porque eu já estou passando por aquele processo de esmagamento. Não tem sido fácil e tal. E o Senhor me lembrando que estava comigo. Irmãos, eu não tinha força para orar com palavras, mas eu chorava em oração. Senhor, o Senhor é o dono da minha vida. Se o Senhor me trouxe aqui algo, o Senhor quer fazer. E aí, o Joabe colocava o louvor bem altão. E aí as enfermeiras entravam e falavam, vocês são cristãos? A gente, somos cristãos. E elas começavam a falar. E aí saiu o resultado, não é meningite. Fiquei 7 dias dentro de uma UTI, doida para sair para ver meus filhos. Num domingo a apóstola me ligou para o Joabe, morrendo de chorar. Tinha acabado de chorar e teve uma visão. E ela falou, meu filho, cadê as crianças? E o Joabe foi falando, eu não vou falar o sonho todo, mas eu vou te dizer algo. O mundo espiritual, ele é real. E ela fala que uma das coisas desses sonhos, um homem falava assim, agora eu vou tocar nisso, porque eu tentei tocar na saúde e não consegui mais uma vez. E eu posso dizer para vocês, eu estava com vergonha de estar internada. Eu falei, Senhor, o que eu tenho feito de errado? O que ainda eu não fechei? E quando a apóstola liga, e o Joabe pôs no viva voz, eu fui para dentro do banheiro. O Joabe ficou lá. E eu falei, Satanás, aqui não. E lá no banheiro o Senhor falou, filha, não é sobre o que você não está fazendo, não é sobre o que você fez, mas é sobre o propósito que você carrega. Não é sobre você, meu irmão. É sobre o propósito que você carrega, tá? Não é pequeno. E eu falei, Senhor, eu quero sair daqui. Eu quero. Esse resultado sai logo. Que eu quero os meus filhos. Liguei para minha mãe. A apóstola pediu para redobrar as atenções. Pelo amor de Deus, não pisque os olhos. Meus filhos são bênçãos de Jesus. Mas eu posso dizer algo para vocês. Enquanto eu não tinha força, eu tinha um marido que orava. Enquanto eu não tinha força para falar, o Joabe colocava louvor, é Bíblia, é livro. Não pare de orar. Não pare, Morgana. E se o cenário fosse meningite, eu não ia parar de orar.
E eu posso falar algo para vocês. O Senhor mudou duas coisas aqui dentro. Porque o tanto de remédio que eu tomei, eu tô toda roxa. Mas eu vou te dizer algo. O que o Senhor fez, vocês não imaginam. Minha mãe falou, abre uma rifa e vamos arrecadando para pagar esse exame que é muito caro. Eu ganhei o exame. Eu dormi com a minha conta com um valor. E eu acordei 10 vezes mais o valor. E eu posso te dizer, não foi pessoas que me conhecem. Foi pessoas que nunca sentou comigo. Mas tinha uma rede que estava orando por mim. E aqui eu quero agradecer até a Claudinha. A Claudinha falou, tia Morgana, eu estou colocando os meus clientes para comprar, para orar, para fazer tudo. Não é sobre você, coloque sobre os seus pés. É sobre o propósito que você tem na sua vida. Por que não orar, meu irmão? Por que não clamar? Se você não consegue falar, chore. Se você não consegue nem chorar, mexa com a boca em pensamento, mas não pare de orar. Porque Daniel, ele foi para uma cova de leões e saiu sem nenhum arranhão. E você que passa por algumas coisas, acha que é maior. Tem uma música que fala o que Daniel via, gente. O que Elias via, que orou e o fogo desceu. Não é diferente de mim, nem de você não, tá? Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração mais uma vez.